graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja mais uma vez com os amados irmãos e queridos ouvintes. Hoje são dia 13 de junho de 2025. Quem vos fala aqui mais uma vez é o irmão Zito, da cidade de Limoeiro, estado de Pernambuco, e o país é o Brasil. Seminarista, irmão Zito, só isso, né? E vocês que ainda não se inscreveram no canal, você pode acessar o YouTube, apertar o dedinho aí no sininho do lado direito e vocês vão ter acesso a todos os trabalhos do irmão Zito, da cidade de Limoeiro, estado de Pernambuco. E já tem mais de 200 trabalhos aí, para a honra e glória do nosso Deus. E hoje eu vou trazer mais um trabalho. Para dar início ao trabalho de hoje, eu vou louvar o hino do cantor cristão de número 422, Trabalho Cristão, que nos diz assim: vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para as fontes os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, por Jesus salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus. Na mansão dos fiéis o descanso será, por Jesus salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Amém. E para a nossa meditação e reflexão, eu vou deixar aqui, como eu também vou trazer uma palavra, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, e os versículos de 1 até o número 5, que nos diz assim, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, e versículo do número 1 até o número 5. Como eu já citei aqui antes, na palavra do Senhor, que eu li aqui. Mateus, capítulo 7, e o versículo 1 ao 5, que nos diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão,
porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, eu li aqui no livro de Mateus, capítulo 7 e o versículo de 1 até o 5, que tem como título: o juízo temerário é proibido, o subtópico. Então aqui, o juízo temerário é proibido. Essa palavra temerário, eu encontrei ela no dicionário da língua portuguesa. É um adjetivo que significa arriscado ou arrojado. É uma pessoa que se arrisca e às vezes quer prevalecer a palavra dele. Ele é arrojado, é aquilo que ele quer, que permaneça aquilo, mesmo ele sendo ali inadequado com certos assuntos, não só de parentes da sua casa, da sua esposa, dos filhos, na vizinhança, com os irmãos da igreja, ou em qualquer parte da sociedade. Quer prevalecer a voz dele, o que ele não viu e nem ouviu, quer, por exemplo, ser o juiz, né, temerário dessa pessoa. E os juízes de direito hoje, eles não trabalham com suposições. Os juízes mesmo, da vara civil e federal, eles trabalham com fatos, e fatos verídicos, e também com provas suficientes para, se quer levar uma pessoa à condenação ou não, diante da linha do tribunal da justiça. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1, o versículo A, quer dizer, a partezinha A, diz assim: não julgueis, proíbe-se não o exercício ou devido juízo em casos necessários, mas sim a crítica indesejada, que não leva em conta as debilidades de si própria. É exatamente isso. A pessoa não tem o devido juízo, nos casos que ali estão de frente a ele, e quer criticar a pessoa e ser o juiz daquela martelada final, sem ele mesmo ter a capacidade e nem foi ortogado para fazer isso. A crítica indesejada que leva em conta as debilidades de si próprio. Ele, por si próprio, quer julgar os outros. Debilidades ou coisas que o outro nem fez, um familiar, um pai ou uma mãe, e quer o criticar também, e quer ser o juiz. Às vezes tem filho que quer mandar no pai, dizer que o pai e a mãe está errada, e o pai e a mãe estão certo. Aqui, já na parte B do capítulo 7:1 de Mateus, assim: para que não sejais julgados. Outra tradução possível: para que Deus não julgue a vós. Voz passiva, para se referir à ação de Deus aqui. Você tem que ter uma voz passiva. O que é uma voz passiva? Você ter consciência dos fatos que está levando, ter a certeza, porque senão, quem vai te julgar não é teu pai, não é tua mãe, não é o irmão da igreja, não é teu vizinho, não é tua irmã, não é um pastor, mas quem vai te julgar aqui é o nosso Deus, que está no mais alto dos céus. Ele que está lá como juiz. Ele é quem vai te julgar, e a mim também.
seu proceder de qualquer maneira. Há um juiz lá em cima. Aqui na terra também há os juízes aqui de direito que se formam. E os juízes, eles não trabalham com suposições. Eles trabalham com fatos verdadeiros. E outra coisa, tem que ser comprovados perante ele e um júri de 7 pessoas, além de um advogado e um promotor ou uma promotora ali, no caso, se for o caso de um julgamento. Veja só como a coisa se torna séria. Em Mateus 7, capítulo 7, versículo 2, assim: porque com o critério com que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que tiverem medido, vos medirão também. Então, com a mesma medida que você quer medir o irmão, com o mesmo julgo que você quer julgar o irmão, você vai ser julgado da mesma maneira por Deus. E vai ser medido da mesma maneira, viu? Eu não tenho aqui uma fita métrica, não, mas que ali mede quantos centímetros, até 1 metro ou 2 metros, né? Ou tem treina que vai até 5 metros, vai dar até 20 metros de comprimento. Eu não tenho essa medida, mas eu estou falando da maneira de te medir também. Deus vai te medir do mesmo jeito que você está medindo os outros, da mesma maneira que você está julgando o próximo. E aqui, um versículo relacionado ao capítulo 7 de Mateus, capítulo 2, versículo 2, diz assim: no livro de Marcos, no capítulo 4, versículo 24, nos diz assim: então ele disse: atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará. Além de você ser medido e julgado, Deus pode te acrescentar algo mais na tua vida, que você não vai gostar. Deus pode, com a vara de correção dele lá de cima, te corrigir pelo desagrado que você está fazendo a ele diante da palavra e diante dos outros, seja irmãos, como eu disse, ou não da igreja, pastores, de qualquer denominação, familiares, pai, mãe. Aqui cabe a toda a parte social, vizinhança, todos, no colégio, em qualquer parte da sociedade. Você não pode julgar ninguém. Você tem que andar correto, em retidão e com o temor do Senhor, se você for crente ou não. Aqui, no Evangelho de Mateus, ainda capítulo 7, 3, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Às vezes, um argueiro do irmão pode ser uma areiazinha, um pequeno grãozinho de areia que cai no olho do irmão e incomoda nós também quando cai no nosso olho. Por que eu vou julgar o irmão? Isso aqui é uma comparação. Se ele está com areinha nos olhos e ali coçando, tentando tirar, colocando um colírio, ou uma água gelada, ou um soro, para poder retirar aquele argueiro, se eu tenho uma trave no meu olho, como se fosse um palito de fósforo colocado aqui, para abrir, para poder enxergar a verdade diante dos irmãos da igreja e de toda a sociedade, tanto na parte familiar de casa, como no dia a dia. Eu não posso estar falando coisas alheias que eu não vi e que eu não ouvi, que isso significa, primeiro, eu estou querendo tirar o argueiro do olho do irmão, que é uma areinha, que é um pecado, que às vezes, mesmo tendo pecado, você ainda não tem o direito. Está me escutando? Você ainda não tem o direito, porque talvez você tenha pecados, tanto irmãos como irmãs, pastor, qualquer um, mais grave do que esse próprio
esse próprio irmão, essa própria pessoa, em casa mesmo, com os seus pais, com tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos ou filhas, vê primeiro o argueiro do olho dos vossos familiares, de vós mesmos, para eu poder tirar a trave, ou tu poder tirar a trave do teu olho. Que a trave do teu olho é aquilo que você tem ainda pior do que o irmão. Falsidade. Querer passar por cima do irmão como um rolo compressor, uma máquina com aquele rolo de ferro bem grande quando está fazendo o asfalto, do irmão, de um pai, de um parente, do próximo, do vizinho. Você não pode estar falando coisas que você não tem certeza. Você está supondo que o irmão fez aquilo, você viu, tem provas. Então, tire primeiro a trave do seu olho, isso que tem mais diante de ti. Infelizmente, estamos assim hoje, na sociedade e no meio da igreja, do modo geral, em todas as denominações. Pessoas olhando a vida dos irmãos, das irmãs, do pastor, e sequer olha a vida de si próprio, da sua família, que tem muito mais coisas sérias e pecados para se rever, mas não veem. Querem ir para o lado do irmão, apontar, sem ter certeza de nada. Isso nos leva a essa triste conversa que às vezes temos, que não vai levar a lugar nenhum, só vai desagradar a Deus em todos os sentidos e ao próprio Jesus Cristo de Nazaré, seu filho amado. Aqui, no versículo 29, aqui de Mateus, capítulo 5, versículo 29, diz assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o diante de ti, pois te convém que perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Lucas 5, 29. E o 30 diz assim: e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, não vá todo o teu corpo para o inferno. É exatamente isso. Antes de você olhar a vida alheia, a vida do próximo, antes de você caluniar, como caluniaram o diácono Estevão, com 3 testemunhas falsas, e ele pregando o evangelho, a pura verdade, e ele foi apedrejado até a morte. Mas ali, Estevão viu, ainda, mesmo morrendo, ainda viu a escadaria dos céus, ainda viu os céus se abrir para ele. Porque Estevão foi traído por 3 homens, só falava do evangelho e só pregava o evangelho e a verdade. E 3 pessoas se juntaram para falar mal de Estevão. E ele foi punido por uma coisa imerecida que não fez. É lamentável. Um mártir, como diz lá no livro de, se não me engano, é Atos dos Apóstolos, capítulo 7, deixa eu ver aqui, para conferir bem direitinho. Exatamente. Atos, capítulo 6, e os versículos de 1 até o 7. Mas o 8 diz assim: Estevão, o próprio mártir, e Estevão, cheio de fé e de poder,
fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Era isso que ele fazia. Mas 3 homens o caluniaram, né? E fizeram de Estevão um mártir. Martirizaram ele, mataram ele apedrejado, porque ele fazia o que era bom. Levava a palavra de Deus, pregava o Santo Evangelho, as Santas Escrituras, mas fizeram isso para com ele. E ainda aqui, é melhor que se tire um olho teu, melhor você retirar um olho teu, que caia por fora, por terra, de que tu perder todo o teu corpo. Ir para o inferno com o corpo todinho, mas com o teu olho desse jeito, com a trave no teu olho, falando mal de todo mundo. Isso não se deve fazer. A gente tem que olhar com amor para com o próximo. Onde é que está o amor? Que amor é este que nós devemos ter? Como Jesus ensina. A caridade e o amor, que significa a mesma coisa. Onde é que está dentro de mim, do irmãozinho? E dentro dos outros também. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, 4. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu. Como é que eu vou tirar o argueiro no olho do irmão, se eu tenho uma trave, uma coisa bem maior no meu? Se um argueiro, uma areinha já incomoda, imagina um palito de fósforo, pegando daqui até aqui, abrindo, para poder tirar aquilo dali. Tendo eu mais defeitos e mais pecados do que o próprio irmão. Escondendo da família, da igreja. Mas uma coisa eu lhe digo, de Deus tu não esconde nada. De Cristo Jesus que está sentado à destra de Deus, também tu não escondes nada. Seja servo ou não de Deus. Aqui, também no Evangelho de Mateus, capítulo 7, 5 diz, olha aqui, palavrinha chata, né? Que diz na Bíblia, hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Eu sou chamado de hipócrita, porque eu quero tirar o argueiro primeiro do olho do meu irmão, sem antes tirar a trave do meu. É muito fácil, né? Eu sou um hipócrita se eu estiver agindo desse jeito. Primeiro eu tenho que rever minhas coisas, meus pecados. Eu sou um miserável pecador, como eu digo, mas remido pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. E eu, antes de enxergar algum argueiro, algum defeito, algum pecado de uma irmã, de um irmão, de um parente, pai e mãe eu não tenho, mas tenho irmãos ainda de sangue, tenho filhas também, 5 filhas, eu tenho que primeiro rever os meus pecados, em que eu estou pecando, para poder ajudá-las ou ajudá-los, para que cessem os meus pecados primeiro, para poder apontar o pecado dos outros, mesmo sem ter. E mesmo tendo, apontando, nós temos que ser um pouco mais coerente e não tentar julgar dessa maneira o próprio próximo, seja crente ou não, porque o juízo temerário, isso é muito sério. Essa palavra temerária é a pessoa arriscar, arrojado, é você chegar diante de um tribunal e falar aquilo. Um promotor que acusa a pessoa, acusar fatos inverídicos para o juiz e o advogado de defesa do réu, para obter a acusação sem ter a certeza
dos fatos verídicos que está acontecendo ali diante do tribunal. No caso, um tribunal de direito, que nós sabemos muito bem qual é. Amados irmãos e queridos ouvintes, esta foi a palavra de hoje, um pouco dura, do irmãozito. Mas que eu mesmo, irmãozito, não posso julgar ninguém. Se você tem um pouco de amor mesmo pelo irmão, ame ele. É o que Cristo manda fazer. Dos mandamentos todos, o principal são 2. Amar teu Deus de todo o teu conhecimento, de todo o teu entendimento, que é só um Deus, com D maiúsculo. E o segundo, ama teu próximo como a ti mesmo. Esse é muito difícil. Que o nosso Deus nos abençoe nesse dia de hoje, 13 de junho de 2025. Me perdoem, mas eu tive que trazer essa palavra hoje. Não falando claramente de irmãos de igreja, não. Serve para todo mundo, mas nosso juiz Todo-Poderoso está no alto dos céus. Nosso Deus e Cristo está como advogado e vai voltar pela segunda e última vez para julgar, aí sim, aí será o juízo final daqueles que vão viver lá no inferno por toda a eternidade, ou aqueles que vão subir para o céu, para as moradas celestiais, que Cristo foi preparar lugar para cada um de nós, que nós possamos subir com Cristo para toda a eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém.